Gostou aí da sensualidade? Pois é, é só para começar o conteúdo sobre Jovem Guarda. Tá bom, parei. Então, gente, a Jovem Guarda ela vai vai começar a se iniciar na década de 50, mas pega mais força mesmo em 1965 a 1968, com um programa chamado A Jovem Guarda, que foi criado na TV Record. E foi um programa que começou a fazer muito sucesso, porque nessa época os jovens, eles amavam, né, o estilo do rock. E era um período em que vários jovens estavam interligados com outros jovens fora do país, né, quando a gente fala de estilo musical. Né? A gente fala de campo musical, né, o rock and roll, ele vai cair no gosto de vários jovens desse período, né, que vão se identificar com as músicas, né, com as letras. Vou citar aqui cantores que vão ter uma influência muito grande na Jovem Guarda, como Elvis Presley, o Chuck Berry, os Beatles, os Rolling Stones. E os jovens começam a ouvir essas músicas e se apaixonam. Então esse estilo, né, acaba sendo influência para esse novo estilo chamado Bossa Nova. Então vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, não do rock exatamente brasileiro, mas do rock da década de 50, para que vocês entendam que esse rock fora do Brasil ele vai ter uma influência assim muito grande. Vou colocar aqui para vocês. Nos vemos al ratito allá en el salón. Ponte pantalones pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también. Ya verás que todos ellos la van a gozar. Me dijeron ya, aguanta el rock and roll esta noche. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now. Essas influências, a gente vai partir agora para Jovem Guarda. O programa aqui, né, chamado Jovem Guarda, ele vai estrear em 1965 na TV Record, né, e vai ser um dos melhores e mais aclamados programas de TV, né, em que vai trazer cantores que já são famosos aí entre a garotada. Cantores como Roberto Carlos, aí, que já havia estourado aí em 1966 com a música Splish Splash.
dentre outros cantores também, como Erasmo Carlos, né, que já haviam lançado compactos aí de cantigas em 1962. Então, em 1965, a galera já conhecia ele, e quando eles entravam dentro do palco do festival, a galera ia à loucura, pode crer? A galera ficava muito louca. Então, aí, se a gente for falar de contexto histórico, né, em 1964, vamos colocar aí, né, é o início em que a ditadura no Brasil ela vai ser instalada, né? E esses jovens na época aí, coloca aí o Roberto Carlos, a Vanderlei, o Erasmo, entre outros, eles vão ser chamados de alienados porque eles ficam em cima do muro quanto aí ao governo militar. Então, pessoal, o nome aí do programa, certo? Ele vai ajudar, né, nesse movimento musical. E esse movimento musical ele vai introduzir o rock na música brasileira, que até então não se tinha, ok? Vocês viram aí que até então a gente só tinha a influência do jazz, mas o rock mesmo a gente não tinha. Então eles trazem essa influência aí do rock, né? E vão trazer uma atividade maior a nossa música brasileira, né? No que quesito aí Jovem Guarda, ok? Então, quando esse programa ele é lançado, né? Essa versão brasileira aí, muitos desses cantores, como eu já havia falado, eles já eram estourados, né, na nossa música. E esses programas eles aconteciam no teatro, no teatro chamado Teatro Record, de São Paulo. E lá aconteciam esses programas, certo? E lá aconteciam esses programas, certo? Aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu. Todos os rapazes têm inveja de mim, mas eu não dou bola. Eu sou mesmo assim, me chamam lobo mau, me chamam lobo mau. Eu sou o tal. Eu sou terrível, vou lhe contar. Não vai ser mole me acompanhar. A garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Na caranga, máquina quente, eu sou terrível. Tudo é tão triste, não me interessa. E demais existe, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais possa. Tudo vai ser diferente, você vai aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada. Você tem a vida inteira pra viver. E ao lembrar eu sinto novamente seu perfume envolvente que me aperta o coração. Tarde fria, chuva fina e ela espera. Mesmo se eu sofrer, ninguém verá me maldizer momento algum. Pois seu meio olhar fará de novo meu brilhar como nenhum. A pergunta, né? As letras elas vão falar exatamente sobre o quê? Qual é a temática dessas letras? Geralmente as letras elas falavam sobre namoro, conquista, carro, né? Sei lá, liberdade, já que eles eram jovens, certo? Então as músicas elas falavam tudo
sobre isso, geralmente sobre essas temáticas, temáticas bem joviais, né? A estética, né, vamos deixar claro que através dessa estética, digo em relação à roupa, por exemplo, que eles vestiam, também vai servir aí como influência aos adolescentes. Então, tudo que eles faziam, os adolescentes eles copiavam, né? Principalmente o estilo de roupa. As roupas eram o quê? Muito extravagantes, né? Geralmente era cheio de casaco, né? Com umas plumazinhas, umas cores fortes. As meninas geralmente usavam mini saia nessa época, né? O cabelo tinha que ser o quê? Comprido, certo? Tinha que ter muita gíria, né? Em relação aí brasa, e aí, cara, morou, barra limpa, papo firme. Então eram gírias que os jovens utilizavam na época. Outra curiosidade aí que dá pra perceber é que os homens eles estão de colares, né? Eles usam anéis. E até então, né, havia um machismo muito grande quanto a isso. Até então, só quem podia usar... E até então, só quem usava como acessório anéis e colares eram as mulheres, né? E eles foram muito xingados, chamavam eles de boiolas, né? De viadinhos. Então o programa, né, de Jovem Guarda da Record, ele era liderado por esses três, né, o Roberto Carlos, a Wanderleia e o Erasmo Carlos, que eles já eram muito famosos, né, entre os jovens, e a Record ela aproveitou a fama dos três para eles apresentarem o programa e trazerem, né, outros artistas jovens para apresentar o seu trabalho para o público. Para quem não conhece, esse aqui é o Roberto Carlos, né, da Bossa Nova, aí é o cabelozão bem... Os anéis, os acessórios, ele era bem rock and roll, né? Mas assim, ele começou a ser rock and roll depois, né? Porque até então a música dele era muito influenciada pela samba canção, né? Pela bossa nova. Aí só no início mesmo da década de 60 é que ele vai mudar o repertório dele para rock and roll, ok? Aí ele começa a fazer muito sucesso entre as jovens, né? Entre os jovens e as jovens também. E ele tem uma virada depois aí, né? Na década de 70... ele vai mudar totalmente esse repertório rock and roll que ele tinha e ele passa a ser um cantor somente de músicas românticas, né? Até hoje, né? Pra mãe de vocês, ele é o avó, o tio de vocês, ele é o cara das músicas românticas, mas ele começou mesmo a cantar somente música romântica a partir da década de 70, mas até então ele tinha um estilozinho mesmo rock and roll da Jovem Guarda, certo? E ele é realmente um dos melhores artistas dessa bossa nova. Ele vai vender milhões, né, de discos, aliás, de cópias, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. Então a carreira musical do Roberto Carlos, ela realmente é de muito sucesso.